Dando continuidade, então, à abordagem desse primeiro elemento estrutural do pensamento pedagógico biocêntrico, que seria a abordagem da natureza constitutiva daquilo que depois, no movimento e na organização, constitui o pensamento pedagógico biocêntrico, nós vamos, então, tratar dos fatores estruturais da afetividade. O que caracteriza propriamente a afetividade, esse núcleo de abordagem desse trabalho todo. A afetividade, então, ela é profundamente enraizada na identidade. A identidade, a afetividade constitui o eixo central do princípio biocêntrico estabelecido por Rolando Toro. E esse princípio biocêntrico é um modelo teórico, é onde se constitui o modelo teórico necessário para a constituição de toda uma nova ordem cultural, social, uma nova ordem de pensamento que vai se centrar na afetividade. E tem ao seu redor, e como articuladora, toda a questão da vitalidade, da transcendência, da criatividade e da sexualidade humana. Então, a afetividade ela tem um movimento ascendente e evolutivo. Começa nas próprias vivências do bebê e se desenvolve ao infinito. Né? E esse desenvolvimento não é necessariamente progressivo, qualificadamente cada vez maior. Ele tem também seus movimentos e tropeços, entraves, superações, fazendo parte dessa malha de relações que a pessoa desenvolve. Então, o bebê já tem, nas vivências iniciais da sua vida, a presença da afetividade. Ela tem movimento entre a consciência aumentada e integrada com o todo, né? E tem o movimento de regressão, que é a integração da pessoa consigo mesmo. Então, esse movimento da afetividade vai para a conexão com a globalidade, com a totalidade do ser, né, digamos, com a totalidade do universo, e tem também esse movimento de integração da pessoa consigo mesmo. Isso também é transcendência. As linhas de vivência que compõem e dinamizam a identidade são, então, os potenciais de contato e vínculo na linha da afetividade, então é originário, né? Os potenciais de desejar e de sentir prazer na linha da sexualidade, e a linha da sexualidade aqui não se refere somente a sexo, a reprodução, né? A sexualidade é todas as dimensões do prazer integradas na vida, nas diferentes linhas de vivência. Então, e quando as relações se constituem em totalidades distintas, formando uma sociedade e uma cultura, o prazer pode estar na atividade econômica, na integração da pessoa com a natureza, na reprodução da natureza, então com todo esse envolvimento ativo e progressivo na participação da mudança do universo. O potencial então, a questão do desejo é muito mais ampla. Agora a gente sabe que os constituintes, na Constituição do Chile, por exemplo, chegaram, e imagino que tenha sido por influência de biodanceiros, chegaram a colocar na Constituição o direito ao prazer. Com certeza a grande maioria e a própria elite mandante não vão compreender isso aí. Mas se for avançar na totalidade, na profundidade,
está absolutamente certo, embora seja parte da natureza ser declarado na dimensão, vamos dizer assim, formal da Constituição, passa a ser muito interessante. Os potenciais, o segundo, os potenciais de desejar e sentir prazer na linha da sexualidade, então, é algo constitutivo do movimento da afetividade. O potencial de fusão com o cosmos e na linha da transcendência. Então, isso também compõe e dinamiza a identidade. Quarto, o potencial de vida e saúde na linha da transcendência também. Potencial de vida que a pessoa tem e o potencial de partilhar da criação do cosmos e criação do novo na linha da criatividade. É fundamental para a educação, no caso. Todos articulados pela atividade, que é o eixo do modelo teórico que vamos dizer assim, faz o marco essencial, inicial e final de todo o novo processo da nova cultura. Então, nesse sentido, o primeiro fator, né, o primeiro elemento estrutural da afetividade. Um segundo elemento estrutural da afetividade se encontra no nível de consciência. Esse texto vocês o encontram na obra do Rolando Toro. O segundo fator é o segundo fator da identidade, o nível de consciência. Expansão da consciência vincula o ser humano ao universo e aos outros. Essa expansão permite vincular-se a tudo que está vivo. Tá? Terceiro, exaltação e devoção pelo milagroso fato de existir. Isso é expansão da consciência. É conexão com amor infinito. É compreensão e compaixão. A compaixão é o nível mais profundo que, digamos, que o afeto, o amor pode levar o ser humano. Leonardo Boff escreveu uma obra onde ele apresenta 30 textos de grandes religiões distintas que chegaram a esse fundamento, que é a compaixão. Compaixão vem de compatire, sofrer com, ou seja, não é sofrer com, mas sentir o que o outro sente, é perceber o outro na sua totalidade. O nível de consciência baixo não tem visão da totalidade. Então, as pessoas que têm um pensamento, né, uma consciência muito pequena, muito limitada, muito restrita, eles acabam vivendo em torno e enrolados nos seus conflitos miseráveis, diz o Rolando Toro. Né? Eles não conseguem fazer esse passo fundamental de ultrapassagem. O terceiro fator estrutural da identidade humana está no nível de comunicação. Nível de comunicação. Primeiro, comunicação semântica, que é transmitir informações com frases. Isso é elaborado pelo intelecto. Mas de forma mais sutil, com tom de sinceridade, com linguagem de compreensão íntima, de tácito acordo, e que fala mais a alma do que o intelecto. Esse já é outro nível de comunicação. Não é simplesmente um nível como está sendo aqui agora nessa comunicação, que é bastante do nível do intelecto. Mas na medida do possível a gente busca se aproximar também, porque tudo está integrado, né, com essa forma mais sutil. As pessoas se sentem vivas. E aqui o tom de voz é o componente afetivo, né? Porque o tom da voz revela, denuncia, né? Revela
a presença do componente afetivo. Então, na minha relação com o aluno, por exemplo, na educação biocêntrica, o tom da minha voz, o jeito de olhar, o jeito de expressar, o jeito de espelhar essa vivência no meu rosto vai ser fundamental no processo educativo. Eu quero lembrar agora, por exemplo, que quando a gente pergunta para os alunos em aula, eu fui professor também, fui educador. Quando a gente pergunta para os alunos em aula para narrarem as vivências mais fundamentais que eles tiveram na vida educativa desde a infância, todos eles, 99%, apontam para essa dimensão afetiva. Ou seja, alguns ficaram fracassados, desnorteados, desarticulados pela má vontade do professor, pela arrogância, pelo autoritarismo, pela imposição, pelo desrespeito. Outros cresceram no processo de construção do conhecimento e da educação do próprio ser à medida que se sentiram qualificados, que se sentiram amados, que se sentiram valorizados e sentiram valorizados como possibilidade de desenvolvimento infinito de potenciais que tem dentro deles. Então, a nossa educação está extremamente restrita, muito pobre, muito voltada só ao conhecimento e conhecimento racional. Na comunicação existem intensidades de calor, sensações sutis na manifestação e ocultação, manifestação e ocultação de significados. Então, na sutileza das palavras, das expressões, na intensidade de se dizer ou não se dizer, às vezes há uma comunicação de ordem afetiva. Há sinais mais complexos, com nova linguagem de intimidade, de compreensão e acordo silencioso. Então, a linguagem vai muito além da articulação de palavras, né? Porque é a articulação da vida, na verdade. Existe cumplicidade absoluta de viver o instante juntos. Então, nessa comunicação, que sempre tem um fator educativo, existe essa conexão profunda que permite viver aquele instante juntos. Então, é a cumplicidade. Sem a comunicação de consciência, não se vive. Então, é importante a consideração disso na educação biocêntrica. A biodança auxilia, então, a romper a frieza, a romper os limites, a romper as dificuldades, a ultrapassar as tuas possibilidades na direção desse potencial que tu tens. O professor que se distancia para não se comprometer. Então, o distanciamento, a frieza, a indiferença também é uma atitude afetiva de negação. Deve compreender a linguagem do aluno e não produzir o individualismo. Veja que comprometimento afetivo, amoroso, que surge para o professor nesse sentido. Um quarto, ecofatores e antecedentes biográficos, é o quarto fator determinante da afetividade, né? Então, os componentes genéticos na afetividade estão em discussão e comprovação. É claro que nós não estamos atirando as afirmações assim. Mas tudo indica que, de fato, tem essa possibilidade. Pode estar determinadas pelas funções neuroendócrinas. Então, um dos ecofatores da afetividade está
nesse conjunto orgânico, nessa rede de elementos químicos e estruturais que compõem a nossa estrutura neurológica. Experiências infantis, o Rolando fala, tem tendências afetivas adultas de amor ou ódio. Né? Então, se a criança viveu a doçura do encontro, do aconchego, da ternura, do afeto, do cuidado, a tendência afetiva dessa criança, quando adulto, é vivenciar e se desenvolver. Então, na educação biocêntrica é necessário conhecer o aluno e a família. Né? Então, a afetividade ela é determinada por fatores genéticos, possivelmente, por fatores fisiológicos, por fatores endócrinos e mais, por fatores culturais, por aquilo que é o modo de ser e de viver da comunidade. E ainda os fatores ambientais. É claro que o meio ambiente e o ambiente sociocultural e natural vai influir na determinação da afetividade. Os ecofatores e os ecofatores existentes, aquilo que pode desencadear o processo de vivência afetiva e os potenciais definem a identidade, então. É aquilo que nós acabamos de ver. Os ecofatores interferem sobre os potenciais, acionando suas possibilidades. E o principal ecofator é a presença ativa do outro. A forma como vivo coincide com a dos outros. Então, o ecofator principal humano é a presença ativa e integrativa, vamos dizer, dinâmica da relação do outro comigo, de mim com o outro. Estar sozinho é uma experiência de escassez muito grande. A célula que se desenvolve só, por exemplo, adoece, né? Começa a se reproduzir de forma desordenada e gera o câncer. A nossa cultura é uma cultura de viver sozinho e a mídia acentua cada vez mais. Eu tenho filhos na Inglaterra que já me disseram assim, por exemplo, do nível da quantia de pessoas que vão ao suicídio por causa da experiência da solidão. E a mídia soca, vamos dizer assim, cada vez mais para a experiência da individualidade, da solidão, do abandono, da falta de sentido para existir. Aliás, como não sentir a falta de sentido para a existência numa sociedade que é voltada para uma experiência de competição, uma experiência de guerra, uma experiência totalmente contrária, vamos dizer, às exigências e necessidades fundamentais do afeto humano. Então, a competição, ela isola as pessoas para jogá-las pela propaganda na perspectiva do consumo. Né? É importante para o comércio, para o mercado, né, que as pessoas busquem a sua satisfação, que poderia estar na amizade, no encontro, na congregação com o outro, que as pessoas busquem a consumir, apontando esse consumo como possibilidade de realização humana. E vai frustrando cada vez mais. Eu acredito seriamente nisso. Então, hoje nós estamos vivendo a mais profunda patologia do afeto, que é a competição. Como dizia Rolando, o contrário do amor não é o ódio, né? Mas é a competição. E a competição está instaurada a nível econômico, que é a essência do capitalismo, está instaurada a nível político, basta ver o processo
eleitoral brasileiro nesse momento, né? A competição se transformou numa perspectiva de guerra, porque decide quem pode mais, quem mente mais, quem mais tem armas na mão, etc. A liberdade, segundo o sistema de patologia profunda, a liberdade é estar só, sem compromisso com o outro. Veja bem, que, na verdade, eu, como professor de filosofia e como estudante de filosofia, já escutei um mestre uma vez dizendo que a experiência da liberdade, no Evangelho também, a experiência profunda da liberdade está na vivência radical do amor. Sem a vivência do amor, da afetividade, da entrega, da conexão, da compaixão, não há experiência de liberdade, que é aquilo que o ser humano busca na sua essência. Então, nesse sentido, liberdade é comprometimento profundo. Fica a dica para a gente refletir e discutir isso. Ser proprietário individual exclusivo é a ideia da liberdade, dessa pobreza esfarrapada do nosso sistema. Gente, que tragédia que é a experiência originária que veio lá dos indo-europeus, que identificaram o ser com o ter. Ser proprietário, dominar, ter o dominus é domus, domini, casa, propriedade, é a essência do nosso ser. Então, cada um tem que viver no isolamento, cada grupo tem que se isolar e ser o mais possível guerreiro, dominador, articulador, manipulador dos outros. Se precisa, mata. Quem desenvolveu a espada e treinou o cavalo como armas de guerra foram os indo-europeus. Expandiram isso pelo mundo, pela meia-lua do Mediterrâneo, pelo território grego, por exemplo, a Grécia, conhecida hoje, ela foi formada pela integração de povos indo-europeus. Teve 4 grandes bandos indo-europeus, invasores, conquistadores, guerreiros, destruidores, que conquistaram aqueles povos pastores, que viviam numa experiência mais comunitária, que viviam uma experiência mais solidária na região da Grécia. E a fusão desses dois é que deu origem depois ao mito do Minotauro, né? E você sabe, na biodança já se falou sobre o mito do Minotauro, que vamos dizer assim, o reconhecimento por parte dos indo-europeus e descendentes que eles ganharam pela guerra, mas foram vencidos de alguma forma pelo poder do instinto, da valorização das coisas naturais do homem, daqueles povos que viviam aí. Então, o mito do Minotauro é uma representação simbólica, arquetípica, que traduz, vamos dizer, a experiência da Grécia que se formou a partir das invasões e que depois deu origem também à nossa cultura ocidental. Ela está na raiz dessa cultura. Então, o desprezo, vamos dizer, a caça ao Minotauro e a frustração, por exemplo, o grego propõe que, na verdade, a gente imponha a racionalidade lógica, matemática sobre os nossos instintos, sobre as nossas tendências, sobre o amor, sobre o afeto, sobre tudo. Então, quando o homem consegue dominar essas dimensões, consegue apagar dentro de si, ele morre. Ele cai morto. É a experiência que o grego traz e especifica dessa forma. Mas isso se espalhou pelo mundo. No Império Romano,
essa forma de ser dominante e dominadora ganhou uma estrutura jurídico-política militar e econômica de dominação e exploração milenar. O tempo de Cristo estava marcado, permeado pelo domínio do império. Gregos e romanos são iguais no fundo, só que em dimensões diferentes da organização da vida. E quando chega a Idade Média, com a engambelada que o Constantino conseguiu aplicar ao cristianismo, ao golpe político, olha os golpes já existiam naquele tempo, né? O golpe político que o Constantino conseguiu aplicar à estrutura da igreja pobre, de pés descalços, transformadora que existia naquele tempo, fez com que esse império se integrasse com a religião, que acabou perdendo as suas características de cristianismo, passou a ser cristandade. Porque no momento que essa cultura se organizou como Estado, o Estado de cristandade medieval, com o predomínio dos papas, dos bispos, do imperador, etc., que era nomeado pelo Papa, esse Estado de cristandade deixou de ser cristão, passou a ser uma nova versão do Império Greco-Romano, com outras características integradas. E o imperialismo medieval, a dominação medieval é radical, é profunda, é terrível porque ela utiliza a noção de Deus, a ideia de Deus como um padrão de dominação, de alienação, de profundo domínio e domesticação do povo. Só para pegar um detalhe, se durante os primeiros anos do cristianismo havia um processo de evangelização que se construía comunitariamente e o cristão era preparado, catequizado não, ele era evangelizado durante 30 anos da sua vida para depois assumir o cristianismo. Na cristandade, simplesmente o sujeito era batizado ao nascer ou quanto antes e se tornava cristão dessa forma, sem consciência alguma. E dentro de um clima de dominação. Os grandes exploradores, dominadores foram senhores feudais, foram os bispos, foram padres, foram papas, foram os reis coniventes com tudo isso. E nós sabemos que o final da Idade Média foi ultrapassado pelo renascimento que retorna ao modelo greco-romano, já com o aprendizado da Idade Média, e vai instituir o pior tipo de cultura mais pobre, mais esfarrapada, mais violenta, a cultura da morte, que foi o mundo moderno capitalista, que se expandiu depois com os imperialismos europeus, com o imperialismo americano, com os imperialismos de várias tonalidades. Né? E isso se enraizou de tal forma que o mundo foi globalizado com essa perspectiva. Então, cuidar para não desaprender o vínculo, a afetividade, não perder a capacidade de educar. Isso é essencial no trabalho de educação. Paulo Freire ensinou a muitos educadores, e eu estou lembrando agora que fazer só uma referência, né? A Ruth Cavalcante, que trabalhou, que conheceu Paulo Freire, que se vinculou a essa metodologia, ela também é uma das pensadoras da educação biocêntrica, do pensamento pedagógico biocêntrico. Ela propala o tempo todo nos seus artigos, nas suas obras, a necessidade da integração do afeto no processo de construção do saber. A biodança é essa coisa fantástica que foi criada que permite resgatar os ritos tribais, quer dizer, voltar às origens, voltar à educação selvagem, voltar à essência do próprio homem. Certo? Então, voltando, na linha da afetividade, por exemplo, tanto a educação biocêntrica como a biodança tem o afeto como central
na formação da identidade. Ela tem uma relação de teia com as outras linhas de desenvolvimento. O universo é uma teia de eventos interligados, relacionados, e o afeto na posição central. Ele é o eixo propriamente da integração do universo. Socialmente, a amorosidade é a categoria básica para a economia, para a política, para a educação, para a recreação, em todos os sentidos. Então, essa é a nova cultura a ser criada, a ser construída, a ser consolidada. Isso vai levar mais de 200 anos, com certeza. A afetividade é complexa, portanto. Com o tempo, a vivência afetiva se torna sentimento. Ela sedimenta, por isso se torna sentimento afetivo. Participa da consciência. Lembro o que amo. Olha que interessante, né? Esqueço a dor. Ela está na representação simbólica dos mitos, com a poesia, numa flor que eu dou, num gesto de olhar, de tocar, de envolver, etc. Ela tem uma base instintiva, ela tem um instinto, uma sensação, uma emoção, um sentimento elaborados e simbolizados. Nada melhor que a poesia para poder expressar isso aí. A afetividade brota dos instintos, é elaborada na consciência, torna-se um sentimento, dura no tempo, portanto ela se torna amor, ódio, solidariedade, etc. Por isso, é esse sentido. Sentimento vem de sentimento. Tá? Sentimento de abundância, quando ela se espalha, né? Que é fecunda, e sentimento de escassez quando essa afetividade está doente. Né? Retém para lucrar. O sistema de poupança, por exemplo, de retenção, que muitas pessoas fazem. Né? Entopem suas casas de bens, entopem suas contas bancárias de dinheiro e deixam os outros na escassez. É uma questão de direito social na minha visão. Um direito social fundamentado na amorosidade, na partilha, na integração das pessoas no universo. É o caminho para uma sociedade mais feliz. É o caminho para uma sociedade mais justa que supere a violência. É essa abundância, né, que seja garantida pelo Estado, pelas organizações, pela família, para as pessoas que nascem e crescem em nossa sociedade. A afetividade é ligada à sensibilidade. Né? A sensibilidade, ou não, no caso, se fala que o Hitler era uma pessoa muito sensível, um artista. Mas essa sensibilidade era dissociada do afeto. Um homem de extrema frieza que foi capaz dos piores massacres, né? Se vê às vezes fatos particulares, assim como uma moça antigamente nos noticiários assassinou pai e mãe com a mais absoluta frieza. Ela não tinha sentimento, ela não tinha isso. Educar, então, é exercitar para a sensibilidade, para a expressão dos sentimentos. Então, na biodança, quantas vezes a gente teve dificuldade de dar um aperto de mão real para uma pessoa, ou de dar um abraço de corpo inteiro, um abraço com carinho, com amor, a dificuldade de olhar para o outro, né? A dificuldade de se expressar pode ser trabalhada na biodança com o estímulo, com a facilitação, com a música apropriada, que vai permitir um processo gradativo de desenvolvimento e recuperação desses potenciais dentro de nós. Dando expressão, para dar expressão aos sentimentos, às emoções, de forma integrada e saudável.
né? Isso todos vocês sabem, né? A gente ouviu tanto. Bom, nós estamos tratando ainda no primeiro momento um elemento, vamos dizer, da estrutura formal da afetividade, como núcleo do princípio biocêntrico, como núcleo do pensamento pedagógico biocêntrico. Nós já tratamos, então, a afetividade que aparece, se mostra ali em potencial nos instintos, nos sentidos, nos olhos, nos ouvidos, etc., nos instintos, e agora a afetividade nas emoções, né? É outro momento. O afeto, então, surge, se mostra, né, como afeto da sensação mobilizadora que temos em nós de atração ou repulsa, essa emoção. Exemplos de emoção, então, onde está o afeto? A afetividade é o amor, a raiva, o medo, né? E a emoção, segundo o Maturana e Varela, é o elemento constitutivo e ontológico do ser. Vejam, estamos retomando aquele momento inicial, que é a nossa forma potencial de ser. Então, a afetividade, como emoção, ela é elemento constitutivo e ontológico do ser. Ela surge da relação emocionada de vínculo com o outro, que é a vivência do amor, né? A emoção, ela é expressão espontânea da vivência do amor. Para Maturana, o homem surge no momento em que os primatas passam a utilizar uma linguagem originária em certa intimidade do viver cotidiano, no qual compartilhavam alimentos, sensualidade e criação de filhos. Olha, existe uma linguagem que dá expressão, então, para essa emoção. A linguagem permitia a coordenação dessas ações, né? E a emoção torna essa convivência possível. E vejam bem que ela é estrutural, para dar consistência àquela relação, àquela vivência. A emoção que torna possível essa convivência é o amor, viu? O domínio de ações que constituem o outro como legítimo outro. Né? Retomando um pouquinho, então. A emoção que torna possível a convivência é o amor. Essa convivência que é constitutiva. O domínio de ações que constituem o outro como legítimo outro na convivência. Já dizia o Maturana em 1997, né, na obra Ontologia do Ser. A emoção, então, ela é corporal, ela perpassa todo o organismo, ela deixa o sujeito vermelho, com rubor, com calor no corpo, com uma certa ansiedade, ele mobiliza as vísceras, né, dá dorzinha, a tremura na barriga, acelera o pulso, altera a respiração. Então, a emoção, de fato, é a afetividade em vibração. Ela se mostra constitutivamente nessa dimensão também. E mais que isso, em quarto lugar, nos sentimentos. Relembrando que nós estamos ainda tratando da primeira parte do nosso projeto, que é mostrar a forma constitutiva, dinâmica, em rede, que forma, vamos dizer, a afetividade como núcleo do pensamento pedagógico biocêntrico, como núcleo da educação, como núcleo do modelo teórico, como núcleo do processo de biodança. Tá? Então, em quarto lugar, isso para mostrar de que forma existe uma estrutura nessa grande semente, nessa grande forma originária do ser humano, a afetividade aparece também nos sentimentos. Esse amor se concretiza nos sentimentos,
que sentimentos? Por exemplo, a afetividade aparece no sentimento de amor, de empatia, de repulsa, de amizade, fraternidade, maternidade, paternidade, amor diferenciado, amor indiferenciado, solidariedade, cumplicidade, compaixão. Vejam os níveis crescentes e profundos que expressam, vamos dizer, o potencial ontológico da afetividade no nosso ser, né? Porque ele aparece nos sentimentos. A evolução se dá no processo de convivência, né? Se dá no processo de convivência. Ele é perpassado de emoção, é perpassado do amor como constitutivo da linguagem humana. O amor é constitutivo do ser e da linguagem humana, e do saber, vamos dizer assim. Estar na linguagem, na intimidade da convivência, entrelaçado com o emocionar-se, com o amor, como emoção fundamental, tudo parte do viver, que se conserva e que se constitui na linhagem à qual nós pertencemos. Então, essa é toda a linguagem do Maturana e Varela, que, no fundo, está repetindo aquilo que eu disse, né? É a marca da nossa identidade, é o potencial, o potencial elementar e o potencial ativo, o potencial constitutivo da nossa própria realidade. É o sentimento do afeto. O amor é elemento constitutivo da nossa corporeidade, né? Na neurofisiologia e na anatomia, em milhões de anos, vai, de repente, aparecer como essencial na constituição, vamos dizer, da nossa corporeidade, a presença do amor, né? Uma criança que não é amada, ela morre, definha, né? Se tornou um modo de viver humano em milhões de anos. É um modo de viver e que está meio banido, então, da nossa cultura, da nossa sociedade. A linguagem permeada da emoção do amor torna-se um modo de ser e viver. Passou a ser a ontogenia do ser humano. Então, a linguagem, na verdade, a linguagem não é só fala. A linguagem é toda essa expressão do amor, da natureza afetiva do homem, que permeia tudo dentro dele. É o fator ontológico constitutivo do ser humano. Tá? Nossa fisiologia depende do amor. Conversar e emocionar constitui um modo de viver, modo de ser que constitui o homem. Somos uma fisiologia dependente do amor. Ver a expressão de quem recebe amor e de quem não recebe. Está na lata, né? Está na lata. A criança que é amada, ela é vibrante, ela é saudável, ela corre, ela brinca, ela cria, ela encontra. E a criança que não é amada, né, que nem a plantinha que não é cuidada. Claro, estou usando uma linguagem meio simplificadora, mas essa mesma linguagem se expande para todas as dimensões. O aluno que não é amado, ele não consegue se educar, se constituir, né, no conjunto com os outros, porque ele é excluído, que ele é desqualificado, né? O amor recupera o homem ontologicamente quando ele adoece, né? Às vezes a gente vê cenas assim, o homem doente que fez cirurgia no hospital, ou que teve um desastre, uma tragédia na vida, vai lá o cachorrinho abanando o rabo, né, fazendo um carinho, fazendo um cavalo, beijando o homem doente no hospital. Então, representa, sim, vamos dizer, a pessoa que recebe o carinho dos familiares quando está doente, todos os cuidados dos familiares, dos vizinhos. Coisa linda quando os vizinhos nos ajudam, trazem um pratinho de comida quando tu está doente,
né? Telefona para saber como é que tu tá, vem te visitar, etc. Tudo isso é uma linguagem de amor que ajuda a restituir a vida das pessoas. As neuroses, as alterações psicomotoras, os distúrbios de convivência, distúrbios do convívio, são sanadas com restabelecimento do amor com o outro. E aqui também os profissionais da psicologia, os psicólogos, os psiquiatras, como os educadores e como os médicos também, que não são capazes de integrar o amor nessa profissão, nessa atuação junto aos pacientes, eles não contribuem com a saúde. Pode fazer uma operação genial, muito bem feita mecanicamente, mas de repente faltou o ingrediente principal, que é o amor pela vida, que é o amor por aquela pessoa, que é o cuidado com aquela pessoa no desdobramento de tudo que a pessoa faz. Então, imaginem isso no processo educativo da criança, na evolução, no florescimento de uma identidade que tem milhões de potenciais que podem se desenvolver. Precisa realmente essa paixão. A competição não é e nem pode ser sadia, porque se constitui na negação do outro, né? Em 1977, já Maturana Varela dizia: competir nega ao outro a possibilidade da fraternidade, da solidariedade. A guerra como esquema para tornar-se presidente no Brasil, por exemplo. Esse esquema, seja quem for, né? Não vou tomar uma posição partidária aqui, mas se você toma esse esquema de atuação para fazer uma eleição, você cai na patologia, né? Não fica na disputa real, vamos dizer assim, necessária para um processo político relevante. Negar o outro é negar a humanidade, que é o sistema capitalista que faz. Na escola, a escola para a competição nega a cooperação, a integração saudável dos alunos, né? Então, aquilo de estar na fila um atrás do outro ainda é o resquício de uma coisa mofada, historicamente incrível, assim, patológica, que não permite. Na configuração da distribuição da sala de aula, um círculo pode representar ou ver o outro, ou entrar em contato com o outro, perceber o outro, a possibilidade de discutir, a possibilidade de partilhar, a possibilidade de caminhar juntos, né? São absolutamente negados na escola capitalista. Então, a interação, a associação e a cooperação não valem aí. Um quinto elemento onde se expressa o potencial da afetividade, né, no ser humano é na razão, né? Aquilo que Rolando genialmente coloca como inteligência afetiva. Genial, eu acho que foi um passo gigantesco ao encontro das categorias fundamentais que podem permitir a construção e a articulação de um pensamento pedagógico centrado na vida. As emoções são inseparáveis, então, do pensamento. Elas podem inibir ou estimular a tomada de decisões. A inteligência faz parte de todas as nossas funções e de nossa história existencial. Entende? Pensamos com o cérebro e com todo o nosso corpo. Então, na verdade, nós não pensamos só com a razão, nós pensamos com os instintos, com as emoções, com os sentimentos, com os sentidos e pensamos com todo o nosso corpo, como diz Rolando. Então, na genialidade do Rolando Toro, nós vamos encontrar a categoria de inteligência afetiva. É
elementar assim na constituição do pensamento pedagógico biocêntrico. Aí então as emoções, elas são inseparáveis do pensamento, porque à medida que a gente está vivendo, está pensando, está sentindo, está expressando, né, elas podem inibir ou estimular as decisões. Mas a inteligência faz parte de todas as nossas funções e da nossa história existencial. Nós pensamos com o cérebro e com todo o nosso corpo, né? Como já vimos antes. Todo o conhecimento que vai se agregando em forma de emoção, de cheiro, de tato, de contato, né? De emoção, de sentimento, é também conhecimento ao mesmo tempo. O instinto é como uma inteligência cósmica, lindo que eu acho isso, né? O instinto está ali, imediato, sempre na conexão com a realidade. É uma capacidade inata para responder aos estímulos específicos, né? Claro, a capacidade de sentir o cheiro vai sentir o cheiro, né? Então, e a vivência é uma experiência vivida com grande intensidade, digamos, né, como se costuma dizer, aqui e agora, né, e envolvendo funções neurovegetativas, que é onde estão o controle das funções da vida vegetativa involuntária, e sinestésicas, que é a percepção integrada e em rede dos diferentes sinais dos sentidos ao cérebro. Veja que rede fantástica de elementos, né, de complexidade, não de complicado, né, dessa complexidade viva, dinâmica e também, ao mesmo tempo, formal, natural, que está aí em potência. Né? É uma porta pela qual penetramos no puro espaço do ser, no aqui e agora, além do tempo. Então, a ultrapassagem do tempo e do espaço, nós mergulhamos, portanto, no aqui e agora. É uma ação densa de emoção, a vivência. Todos nós vivemos isso, né, na biodança. É movimento com emoção, é agir conectado com a vida. Ela tem uma dimensão ontológica que nos comunica com a profundidade do nosso ser. Então, a vivência, ela tem uma função constitutiva do nosso ser. Ela torna real o nosso ser cada vez mais real. Quando contém qualidade efetiva, tem uma influência reguladora, né? A vivência e instinto profundamente ligados, sendo parte da nossa raiz biológica do vínculo com a vida. Né? Ótimo, né? Os sentimentos são modos de sentir, são sistemas de tendências, são predisposição a sentir determinadas emoções. A afetividade é o fator permanente, isso aqui que integra e dá estrutura à inteligência como função global. Então aí a teoria da inteligência afetiva diz o seguinte, que ela é determinante na evolução do ser humano em toda a sua vida. A experiência humana, desde a mais originária, se articula na relação afetiva do homem com o mundo. Isso nós estamos vendo longamente. Determina a evolução completa do ser humano, do útero à maturidade. Ela é a base estrutural da inteligência. Ela é a experiência originária da relação afetiva, a adaptação ao mundo, construção do mundo como inteligência afetiva. É o maior condicionante da aprendizagem, memória e percepção. É a fonte originária da motivação para o conhecimento. É elemento-chave para a construção da memória e da percepção, né? Ela condiciona a aprendizagem, a memória e a percepção. A trajetória humana e suas motivações para viver são marcadas pela emoção. O afeto é a relação com valorização, com preferências, juízo estético. A inteligência biocósmica é a integração da inteligência e a afetividade, que realiza a aprendizagem
e vai da linguagem, da literatura, da poesia, da arte como um todo, né? Então veja que essa inteligência ela vem recheada do afeto nesse conhecimento. A consciência ética é uma manifestação da inteligência biocósmica, que estrutura emocionalmente o mundo e a relação com o outro. Tem muita coisa bonita assim para ser pensada e aprofundada, né? Então a consciência ética, que é onde se integra a razão e o afeto, é uma manifestação dessa inteligência biocósmica. É uma manifestação daquilo que sustenta, que nutre, que movimenta e que dá sentido ao próprio universo, que é a amorosidade, né? A linguagem, a literatura, a poesia, a arte são uma aprendizagem de gênese afetiva. Que engraçado, né? Porque nas primeiras palavras da criança está toda a emoção também. Na literatura, coisa maravilhosa o sujeito ser capaz de escrever um romance, né? Uma história, uma comédia, uma tragédia, né? Um teatro, uma novela, na qual ele integra a emoção, a criatividade, o sentimento e capta a atração. Então, o mundo da arte, da literatura, o mundo mítico, principalmente, ele é extremamente atrativo porque ele traz esses elementos consigo, né? A poesia, veja que coisa linda, me lembrei da Lilian aqui a poesia, a arte, a capacidade de se expressar numa criação nova, num quadro, numa poesia, numa literatura, é uma aprendizagem que tem origem afetiva. Sem emoção, não há como produzir isso. Nossa estrutura é fundada em uma patologia profunda, uma profunda patologia afetiva. É urgente estudar a afetividade, porque a afetividade é o gênio da espécie, como diz Rolando. A afetividade é orientada para a tolerância, a compaixão, a amizade e o amor. É completamente outra visão, né? A inteligência afetiva é um dos elementos da estrutura formal do conhecimento. É isso que eu quero colocar aqui, que eu estou colocando. Todas as formas diferenciadas de inteligência têm a fonte comum no afeto. Pode ser inteligência da linguagem, inteligência emocional, inteligência, não sei de que ordem, todas elas têm na origem o afeto. A inteligência é a capacidade afetivo-motora de estabelecer conexões com a vida e relacionar a identidade pessoal com a identidade do universo, né? Todas têm esse potencial bloqueado pela dissociação. Todos nós temos, digamos assim, esse potencial bloqueado pela dissociação afetiva da sociedade. Olha, é muito doente, é muito patológico mesmo. Conectar-se com a vida é participar da inteligência cósmica. Muito interessante isso aqui, porque há toda uma comparação da diferença entre emocionalidade e afetividade. Mas nós podemos assinar para isso, né? O amor e a amizade são a expressão máxima da inteligência humana. O amor é um processo que envolve a existência e não um momento. O conhecimento biocêntrico surge da totalidade do nosso organismo integrado, sentidos, instintos, emoção, sentimentos, razão, etc. As células têm um potencial genético, voltado também para o conhecimento. Tecidos, órgãos, o corpo, tudo está perpassado por uma inteligência cósmica. É a estrutura formal do conhecimento pedagógico centrado na vida. Então, a estrutura formal, gente, eu estou falando como se fosse aquela semente que é o ser humano, vamos dizer aqui, olhado como potencial, está centrado na vida. É a estrutura formal do conhecimento pedagógico centrado na vida. Então,
A natureza das coisas do cosmos, da vida, do universo, confirma um processo de vida e de conhecimento. Né? Tudo isso aí. Uma dança viva, né? Configura uma manifestação do novo, a manifestação da beleza, a manifestação da bondade e da amorosidade, a manifestação da verdade. Né? Aos poucos revela sua luminosidade, evocando proximidade àquele horizonte crescente e integrador do mistério da vida, verdade, beleza e força mobilizadora. Então, é um caminho, é um potencial, é um indicativo, é o parâmetro, é o modelar, vamos dizer, indicado e potencializado para a mais extrema luminosidade do saber, que é o conhecimento cada vez mais pleno de si, do outro, do universo. A verdade é uma categoria fundamental e que está na inteligência afetiva. Né? E a inteligência afetiva tem origem no vínculo. A afetividade é vinculada à percepção, estimula estruturas cognitivas, a construção do conhecimento crítico a partir do diálogo e da problematização. Aqui que vem as categorias, os pressupostos, né, os elementos dinâmicos da constituição de uma educação afetiva, de uma educação biocêntrica. O conhecimento pedagógico biocêntrico sistematiza a educação biocêntrica. A educação é aprender a viver e a conviver. Aprendemos pelo cognitivo, intelectivo, das emoções, dos sentimentos, das sensações e das intuições. Certo? Então, aqui nós encerramos esse esforço de esclarecer, de buscar esclarecer, né, a estrutura formal dessa realidade que constitui, veja, foram 2 horas de fala, né, mas que constitui o fundamento ontológico, vamos dizer assim, a forma própria do ser e do conhecer, que é o ser humano. No segundo momento, então, nós vamos à segunda dimensão do nosso estudo, que vai ser a estrutura dinâmica do pensamento biocêntrico.